que morreu nesse acidente aéreo trágico na última sexta-feira, é o Eduardo Guimarães, que tem uma história muito maluca, inclusive. Ele estaria no avião que seguia rumo a Caratinga, só que acabou indo de carro para encontrar a cantora direto no hotel. Eduardo, bom dia para você. Primeiro, todos os meus sentimentos. Eu sei que vocês dois eram muito ligados, além de dois profissionais, mas muito amigos, chegaram a morar juntos uma época. Vamos começar falando da parte dessa, que parece ser uma esperança e uma sobrevida sua, né? Você era para estar dentro do avião e teve essa mudança de rumo. Eu sei que é difícil falar o que você sentiu na hora, porque é uma dor imensa da perda da Marília Mendonça e todas as outras pessoas que estavam juntas. Mas em algum momento você deve ter pensado, era para eu estar lá também, né? Ô, Paula, bom dia, obrigado. Sim, nós éramos muito ligados, a gente tinha além de uma questão profissional junto, a gente tinha uma amizade de muito tempo, né? Infelizmente caiu ali. A gente vai tentar retomar com o Eduardo, o maquiador de Marília Mendonça. Não só maquiador, acho que não dá para definir a relação deles assim, como ele estava falando, né? Eles tinham uma relação de amizade já há muitos anos, inclusive. O Eduardo faria parte desse show. A gente mostrou para vocês que a equipe já estava, inclusive, em Caratinga, Minas Gerais. Marília Mendonça, o tio dela, o produtor e o piloto e o copiloto que estavam indo nessa aeronave que infelizmente caiu e os 5 acabaram morrendo. Agora voltou o contato com o Eduardo. Pode continuar falando da relação de vocês, Edu. Sim, desculpa, o Paulo ter caído. Então, nós tínhamos mesmo uma relação muito forte assim, de amizade, além da questão profissional. Nós, só retificando, nós não moramos juntos, mas ela veio na minha casa aqui, inclusive eu fiz pão com ovo para ela aqui nessa casa, nessa mesa aqui que eu tô. Na minha família, no interior, ela conheceu minha mãe inteirinha, minha família toda, a Marília conheceu. E eu estava na lista para ir nesse avião, só que eu pedi para... Eu falei, já estou daqui de São Paulo, eu quero ir daqui para BH, daí de BH eu me viro, pego um carro e vou para lá. E foi o que eu fiz. Então, eu cheguei lá na cidade, em Caratinga, em torno das 13h30, um pouquinho mais, eu acho. Como é que você ficou sabendo da notícia? Onde é que você estava? Porque a gente ficou, claro, a gente viu a queda do avião e a gente tem todo o cuidado, porque a família precisa ser avisada antes que a família veja algum veículo de comunicação, né? Como é que você ficou sabendo? Então, eu tinha almoçado e eu voltei para eu ir eu queria ir para academia, que é meu costume, eu voltei, me arrumei para ir para academia. Daí eu entrei no Instagram, alguém tinha me mandado um direct com a foto do avião caído, perguntando se era o avião dela. Daí eu falei, não, acho que não é. Eu falei assim. Daí a menina falou assim, olha no último direct dela, no último history dela e olha para você ver como que é o mesmo. Daí eu olhei, na hora eu olhei e eu fiquei meio em dúvida. Eu até respondi para ela, falei, não, eu acho que não é. Só que na hora que eu falei, não, eu acho que não é, a minha cabeça já embaçou, né? Eu já não conseguia raciocinar mais, porque eu comecei, a cor era exatamente, né? Quer dizer, era branco e azul, né? Na hora que eu olhei branco e azul, eu falo, é muita coincidência, né? Sair num avião branco e azul e chegar próximo, ter a foto do avião caído branco e azul. Daí ali minha cabeça já pirou, eu já desci para poder ver se tinha alguém lá na porta do hotel, dos meninos da banda, toda a equipe já estava no hotel, né? Daí eu desci para ver qual era a movimentação, se era verdade. Daí essa menina que me chamou, ela já me mandou um link ao vivo do Facebook. Daí já a cabeça já foi pirando, né? Ficando cada vez pior e pensar na possibilidade de que realmente eram eles, de que realmente poderia acontecer o pior. E, infelizmente, houve essa grande fatalidade. E foi num momento, né, de retomada que a cultura estava tendo, né, Edu? É bom a gente lembrar também, a gente teve aí quase 2 anos de pandemia. A Marília Mendonça fez as lives mais vistas, inclusive no Brasil, durante a pandemia. Mas era retomada de shows, imagino que ela devia estar com saudades e muito animada, né? E ela tinha... Semana passada nós temos 4 shows. Retrasada, acho que a gente fez 1 ou 2, eu não me recordo mais também. Mas semana passada a gente fez 4 shows e é tão engraçado. Depois parece que a gente vai encaixando as coisas na cabeça. Foi muito diferente semana passada.
a energia dela, a minha energia para com ela, as nossas conversas. Eu falei que, nossa, semana passada, eu acho que eu tinha feito nela o melhor trabalho da minha vida. Assim, foram 4 dias. As pessoas comentando, Edu do céu, que produção linda. No outro dia, Edu, uma produção mais linda que ontem. Eu acho que a entrega estava tão grande de todas as partes, de toda a equipe dela, inclusive. Parecia que, infelizmente, era mesmo uma despedida, né? A gente não sabe quais são os planos, né? Como que as coisas funcionam, né? Eu tenho o poder do agora, né? Do minuto seguinte, da frente, ele não me pertence, né? Ele pertence a Deus. Então, acho que isso é uma prova muito forte disso, né? Parece que a vida vai... A gente nem percebe esses sinais, né? Mas é uma alegria antes. Eu queria que você me contasse quando é que vocês se conheceram, há quanto tempo vocês se conheceram. Eu sei que é um momento de dor, mas às vezes também relembrar as partes boas que ficam além da perda faz bem para você e é bom também para muita gente que está nos vendo conhecer um pouquinho mais da intimidade dessa mulher que tanto admiravam, né? Ô, Paula, eu conheci ela mais ou menos, eu acho que 9 ou 10 ou 8 ou 9 de setembro de 2016, aqui em São Paulo. Ela tinha vindo fazer algum trabalho aqui em São Paulo e eu já era um pouco conhecido no meio sertanejo, porque eu fiz mais de 15 DVDs de outros cantores sertanejos. E ela tinha uma pessoa que atendia ela aqui em São Paulo, daí eu acho que essa pessoa não pôde atendê-la, e alguém do meio me indicou para ela. Daí eu atendi ela no primeiro dia. Daí no segundo dia eu estava entrando na academia, aqui na rua de trás da minha casa, a assessora dela me ligou, Edu, é a Milena, na época era a Milena. É a Milena, assessora da Marília. A Marília tem um compromisso e ela até gostaria de sair pronta se você tivesse a possibilidade de atender ela. Eu falei, não, atendo ela com o maior prazer. Daí voltei para atender ela, e isso foi no segundo dia, né? Daí na hora que eu saí, a cantora Paula Matos, já tinha me falado da Marília. Edu, você precisa conhecer a Marília, ela é incrível, não sei o quê. Daí, na hora de sair, a Marília falou assim, será que você não poderia fazer meu DVD em Manaus? Falei, uai, posso. E eu tinha um compromisso nesse dia. Daí a gente procura os amigos, né, às vezes para dar uma orientada, quando a cabeça da gente se perde. Daí um amigo meu falou, não, Edu, faz o dela, que eu acho que vai ser legal. Eu falei, não, eu vou fazer. Daí, isso foi em outubro. Fui lá, fiz o DVD, fiquei uma semana em outubro. E eu lembro, eu voltei agora de viagem de Goiânia para cá. E eu estava lembrando do Henrique. E os dias que eu cheguei lá, no segundo, terceiro dia, o Henrique, todo animado, ele era muito animado. E eu lembro que a Marília virava e falava para ele assim, calma, eu vou conversar com ele. É porque entre eles já tinham conversado a possibilidade de eu viajar com ela. De fazer o convite para eu viajar. Daí, quando foi, o DVD foi em outubro, quando foi dia 21 de novembro, foi meu primeiro dia de viagem com ela. E disso de 2016, né? Uhum. E eu falo que o nosso primeiro encontro foi amor à primeira vista. Eu e ela, a gente falava isso um pro outro, tinha sido amor à primeira vista. Que bacana, né? Porque é uma relação de amizade, de profissionalismo, tudo junto, sim, né? E é o que a gente leva dessa vida, né? É o que a gente leva daqui, desse plano. Agora, 2016 foi bem... quando você conheceu ela, foi na alavancada dela. Me conta um pouquinho, né? Dos bastidores, eu queria saber, porque a gente falou tanto o quanto ela mudou, né, esse estilo musical e abriu portas para as mulheres se aceitarem como elas são, com as suas dores, com o seu corpo. E ela só compunha músicas para homens cantarem, ela começou ela. E foi justamente em 2016, então você acompanhou toda essa guinada. Ela ficava tão feliz com as conquistas dela como a gente ficou aqui de fora? Não, Paulo, eu modéstia à parte me falar isso e que as pessoas me deem liberdade de falar isso, eu acho seguramente que eu era fã número 1 dela, como pessoa e como profissional. E a gente vibrava com alegria, com as vitórias um do outro, porque tivemos uma história junto, ninguém em momento algum pode negar isso, né? É uma história de amizade, e ver esse crescimento dela, esse amadurecimento, cada vez mais crescimento profissional, cada vez mais crescimento como pessoa, cada vez mais querendo melhorar. Eu não quero emagrecer por uma questão estética, eu quero emagrecer por uma questão de saúde. Eu preciso estar saudável para o meu público, eu preciso estar saudável para o meu trabalho.
eu, entre aspas, eu acho que eu fui um grande exemplo, porque eu também gosto de ter um estilo de vida um pouco mais saudável. E ela uma vez até me falou assim: o meu personal perguntou quando eu voltar para os shows como que vai ser o treino. Ela virou e falou para ele: querido, não preocupa não, porque eu tenho o Edu na estrada, que o Edu malha todos os dias. E realmente semana passada teve um vídeo nosso, eu e ela malhando no hotel, né? A gente fez um treino juntos lá. Que bacana. E ela tinha noção do quanto ela ajudou tantas mulheres? Porque às vezes parece que ela fazia porque era o jeito dela. Mas ela tinha noção do quanto ela serviu de exemplo para as mulheres, com as atitudes dela, com as músicas dela, com ela abrindo espaço para as mulheres também nesse mundo sertanejo? Eu acho... A Marília é uma menina extremamente inteligente, extremamente inteligente. Assim, eu sou mais velho que ela, eu falo que eu mais aprendi com ela do que ensinei alguma coisa para ela, tenho total certeza disso. Porque ela é dona de uma cabeça, de uma visão. Que você conversasse com ela, ela sabia o que era moda, o que era tendência, isso em todos os aspectos. Não estou falando de moda, não estou falando de roupa, de sapato, nada disso. Estou falando de como pessoa e assuntos diversos. Sempre estudando, sempre lendo, sempre incentivando as pessoas do lado, de crescer, de buscar. Então, eu acho que sim, que ela tinha essa missão de empoderamento das mulheres, de dar voz para as mulheres, e ela fazia questão cada vez mais de prezar mesmo essa voz, né, de fazer crescer a voz das mulheres. E aí, acho que ela fez com grande sabedoria e com grande alcance. Por que eu estou te falando com grande alcance? Eu fiquei num hotel em Goiânia que eu acostumava ficar há anos, né? E na hora de me despedir, todos do hotel me conhecem. Da pessoa da limpeza ao dono e aos filhos do dono do hotel, todos me conhecem. Daí eu estava tomando café, uma menina veio falar comigo. Daí ela falou assim: nossa, Edu, a gente como mulher se sentia tão valorizada, tão mulher e com tanta voz, com toda essa representatividade dela. Então, realmente, ela alcançou o projeto dela, que é dar voz para as mulheres, dar força, né, para as mulheres se unirem, para que sejam que realmente a voz da mulher seja ouvida, né? Edu, muito obrigada. Está sendo e vai ser sempre ouvida, porque as lacunas que ela abriu, os espaços que ela deu, são muito mais importantes do que se a pessoa era fã do estilo musical ou não. É o que ela representou, da maneira como ela representou e principalmente, sim, para nós mulheres, os caminhos que ela abriu. E por isso, ela sempre vai ser lembrada. Eu agradeço você falar com a gente, que eu sei que não é um momento fácil, mas é um momento também de contar um pouquinho mais para as pessoas que eram fãs e estão sentindo essa dor, e é muita gente, um pouquinho mais dela. Toda a minha solidariedade, meu carinho para você. Eu sei que esses momentos são difíceis, mas se apegue às boas lembranças, que eu já vi que vocês têm várias, tá? E muito obrigada por conversar com a gente. Dá para escrever um livro, Paulo, de tanta lembrança boa, de tanta experiência junto. Eu agradeço a oportunidade de poder falar. Acho que eu conheci ela de um lado, né, tão um pouco diferente das pessoas, embora isso estava tão impresso nela, né, essa grandiosidade dela como pessoa. Então, é muito bom poder dividir isso com as pessoas. Paulo, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Sempre será um prazer falar em homenagem a ela. Obrigado. Eu que agradeço. Fica bem aí, querido. Obrigado. E olha, gente, o Edu estava falando que recém voltou de Goiânia, mas para as homenagens,